Boa noite. Temos hoje a 8ª sessão, deste total de 11, e vamos falar hoje da reencarnação e do karma, da psicologia evolutiva e, se houver tempo, não sei, pelo menos eventualmente poderemos iniciar, do embate com o mundo. Tudo isto, obviamente, segundo a filosofia exposta por Pietro Baldi. Rapidamente lembro que já chegaram os livros da editora teosófica, que estão disponíveis, com satisfação nossa, apesar de um lapso meu e um lapso deles. Lapso meu que me esqueci de encomendar a chave para a teosofia, de que só há 1 ou 2 exemplares, enfim, e lapso também deles, que se esqueceram de enviar um dos livros do Time e a ciência do yoga. Enfim, são coisas que acontecem, e desta vez são coisas que acontecem, mas nunca tinham acontecido, julgo eu, e desta vez houve logo 2 lapsos, um de cada lado. Mas enfim, como? Ficamos empatados, é verdade. Bem, a reencarnação e o karma, antes de tudo, em Pietro Baldi. São pontos axiomáticos do sistema que os filósofos expôs e aparecem naturalmente, quase sem dar por isso, como coisa adquirida, lógica, nos seus primeiros livros, designadamente, desde logo, na grande síntese. É só mais tarde, em especial no livro Problemas Atuais, e não Problemas do Futuro, como eu julgo que equivocadamente tinha dito. Eu não tenho um conhecimento tão atual dos livros de Pietro Baldi, como tenho, por exemplo, de outros livros teosóficos, e confundi Problemas do Futuro com Problemas Atuais, e, na verdade, é no livro Problemas Atuais que ele dedica 2 ou 3 capítulos especificamente à temática da reencarnação, da sua sustentação e fundamentação em termos mais argumentativos. Bem, e o primeiro argumento que nesse livro em particular ele usa, e que para nós é realmente o mais importante de todos, é a coerência integral do sistema. Ele afirma isto com clareza e de um modo que para nós é extremamente caro, visto que corresponde isso ao método esotérico ocultista, em que se vêem as grandes perspectivas, os grandes princípios e os princípios sucessivamente menores, derivados, decorrem não só desses grandes princípios, como só fazem sentido se neles se encaixarem harmonicamente, de um modo unitário, de um modo monista, de um modo holístico. E com efeito, a teoria do karma e a teoria da reencarnação, a doutrina, a lei do karma e a lei das vidas sucessivas, encaixa de facto como uma luva e, portanto, naturalmente, no sistema ubaldiano. Encaixa, desde logo, a lei do karma, a lei de causa e efeito, como ele também lhe chama, e adequadamente. Bem sabemos, é verdade, que karma tem a sua raiz etimológica em ação, mas o modo como essa ação é entendida chega ao conceito de que cada ação provoca um efeito, uma reação, e que, por sua vez, esse efeito é uma nova causa de efeitos sucessivos que decorrem naturalmente, que decorrem correspondentemente, que decorrem ordenadamente, naturalmente, de cada ação, quer a ação inicial, quer as subsequentes ações. Mas quando falo aqui em ação inicial,
vale a pena fazermos uma reflexão. Nos cursos mais definidamente teosóficos, mesmo se neles, com alguma habitualidade, eu faço também referências, por exemplo, ao Pietro Baldi e a outros autores que não se apresentariam definidamente como teosóficos ou esotéricos, lembrar-se-ão, pelo menos alguns, de ter dito algumas vezes o seguinte: a primeira grande causa kármica e aquela de que decorrem todas as outras, aquela que é mais determinante, é o ato inicial. O ato inicial pelo qual mergulhamos na encarnação. Na encarnação no sentido amplo. Ou seja, enquanto nos revestimos de forma, enquanto entramos na dualidade, sujeito, objeto, espírito, matéria, expansão, retração. Bem, e isso aparece também em Pietro Baldi e muito particularmente relacionado com o seu ensinamento acerca da queda. Há muitas causas e efeitos kármicos que se apresentam naturalmente na sua obra e aquele alude quer karma mental, quer moral, quer físico. Mas a primeira grande fonte kármica é o impulso, a ação, o movimento desastrado a essa luz que levou à queda. E isso tem causas kármicas prodigiosas. Causas kármicas que se prolongam por milhões e milhões de anos e de onde todas as outras causas de segunda ordem, de terceira, de quarta, de quinta ordem decorrem como desdobramentos. Essa ação é, pois, a mãe de todo o karma, de todos os efeitos e correlacionamentos kármicos. O mesmo, já agora, podemos dizer relativamente à doutrina da reencarnação. Ou seja, a encarnação decorre, em Pietro Baldi, da desobediência, digamos assim, da alucinação, do adentramento na ilusão correlacionado com a queda. E, portanto, esse é um movimento involutivo de adentramento em formas progressivamente mais materiais. É uma descida de níveis ontológicos. Sendo, no entanto, conforme ele expressa em vários livros e, sobretudo, no livro O Sistema, que não há uma separação rigorosa, senão para efeitos de exposição, mas não há, em última instância, uma separação entre sistema e antissistema. A divindade está imanente no cosmos manifestado, expressão que ele não usa, salvo erro. Ou seja, a divindade transcendente no sistema faz também, ou melhor, a divindade que estava imanente no sistema faz, por sua vez, imanente também no antissistema. Acompanha essa queda porque nada pode estar destituído do divino, que é o garante, que é a base, que é a substância do próprio ser. E, portanto, a imanência da divindade em todos os entes, mesmo aqueles que decaíram no sistema, é o garante de que haverá um regresso, de que haverá uma reconstituição do sistema original, de que será curado esse delírio tremendo, essa ilusão, essa alucinação que nos faz considerar como irreal aquilo que é real, irreal e real aquilo que é real,
e todas as correspondências que podemos fazer. Eu, como sabem, com alguma frequência dá-me para usar muitas vezes na mesma aula uma mesma palavra e hoje é o dia das correspondências. Bem. E, portanto, esse movimento de queda e ascensão, de afastamento e de retorno, é replicado muitas vezes nos cosmos que se constituíram em função dessa queda. O ciclo, cada reencarnação, reproduz, portanto, à escala, em miniatura, esse movimento de queda, de descida na maior materialidade e depois de retorno a um ponto ontologicamente mais elevado. E é assim, também no sistema ubaldiano, e mais uma vez aqui em perfeita consonia com o sistema teosófico, tanto nos grandes como nos pequenos cosmos. O ritmo cíclico de descida e de ascensão, e novo retorno e nova ascensão, existe tanto nos grandes universos como nas pequenas unidades de vida, nomeadamente a humana. Ele marca, aliás, um ritmo muito curioso, que é isto: em cada ciclo recuam-se 2 passos e avançam-se 3. Ou, ao contrário, se quisermos pôr primeiro a metade evolutiva e depois a metade descendente. Ou seja, cada vez que se avançam esses 3 passos, aquilo que se construiu vai ser destruído. Vai haver nova mini-queda, digamos assim. Nova descida à sua escala. Mas uma descida que nunca vem tão baixo. Nunca vem tão baixo, seja em termos ontológicos, seja em termos do tipo de desenvolvimento psíquico, e mental e moral. Portanto, cada recomeço é num ponto acima do recomeço anterior e o ponto de chegada é também um ponto acima relativamente à chegada anterior. E, portanto, há uma sucessão cíclica espiralada. Esta noção dos nossos mundos, dos nossos universos, daqueles que conhecemos, daqueles onde nos tornamos, onde há todo este imenso devir cósmico, como emborcamento, como inversão do modelo original, do modelo sistémico, da harmonia sistémica, põe-se também desta forma. Afirma ele, o sistema estava constituído de forma hierarquizada. A unidade era garantida por essa mesma hierarquização. Quando se dá a queda, a gravidade individual, digamos assim, de cada uma das contribuições para essa queda coletiva depende da posição que se detinha nessa hierarquia. Ou seja, quanto mais alto se estava nessa hierarquia, maior é a responsabilidade, maior é a culpa, maior é o mal adveniente dessa queda. E, quando se estava menos acima ou mais abaixo, menos acima, talvez devemos dizer num sistema em si mesmo perfeito, menos forte é a responsabilidade, menos é o mal, a ignorância que advém desse ato. 2 coisas aqui que... 3 coisas que importa aqui estabelecer. Bom, quanto à diferente responsabilidade, conforme o lugar na hierarquia que se ocupava,
Isso, mais uma vez, se repercute em todos os níveis do cosmos. Nas pequenas ou comparativamente menores consequências kármicas dos nossos atos físicos, emocionais, mentais, espirituais, neste caso negativos. Ou seja, temos aqui a tal questão do Svadharma. Não sei se foi neste curso que falámos, se foi noutros, já falámos em muitos, mas nestes 3 que estão agora a decorrer. Svadharma. Swadharma, mais propriamente, julgo eu. Próprio Dharma. A própria lei. O próprio dever. Aquilo que é de esperar face ao estatuto evolutivo de cada indivíduo. E a exigência, e portanto as consequências kármicas, não são as mesmas de indivíduo para indivíduo. Ou seja, se um indivíduo tem um patamar, um estatuto evolutivo superior, e além disso teve, também por questões kármicas, nesta encarnação, oportunidades de viver num meio eticamente bem fundado, de se cultivar, de não ter necessidades cruentas, de não andar a dar e a receber pontapés, etc., como é o caso, infelizmente, de tanta gente, é de esperar dele uma atitude superior perante a vida. Que ele não faça determinados erros. E não só, que ele faça um conjunto de coisas boas. Coisa diferente é o indivíduo, que estamos aqui a dar 2 exemplos relativamente extremados, que está numa posição evolutiva mais débil, mais abaixo, mais fraca, e que também, em parte, ou não, como consequência desse karma, tem tido uma existência difícil, num meio precário, com pouca edificação moral a moldá-lo, e em que, enfim, anda na luta cruenta da vida. Esse indivíduo não tem o mesmo grau de exigência. Certo? Não é de esperar dele que faça obras construtivas, criativas, valorosas, como é deste indivíduo. E é mais natural e compreensível nele que cometa erros, que tenha certo tipo de atitudes que, não sendo boas, são mais admissíveis nessas circunstâncias do que neste outro indivíduo. Se este indivíduo aqui mais abaixo tiver uma vida como cidadão justo, digamos assim, certo? Isso é altamente valorado. Enquanto que este outro, para quem isso é o normal, e até se devia exigir algo mais, que era uma contribuição mais ou menos impactante para o bem comum, neste caso não há nenhum especial mérito. E, portanto, ele não vai retirar dali nenhum karma positivo em particular. Agora, quando é feito um erro grave, evidentemente que este indivíduo, mais bem informado, com mais condições para ser expectável não cometer esse erro, isso tem consequências kármicas mais gravosas do que a deste indivíduo mais abaixo. Isto é fácil de entender, porque, evidentemente, até na justiça humana, temos esta questão com as circunstâncias agravantes e atenuantes, ou até as causas de justificação, etc, etc. Evidentemente que, à medida com que se atribui uma pena ou uma gratificação, se for o caso, a 2 distintas pessoas, não pode deixar de ponderar as suas circunstâncias. Segundo aspecto, a retirar desta formulação, tanto em termos da reencarnação como do karma, do nosso mundo como inverso, como emburcamento, como inversão do sistema. A existência do mal, de todas as formas do mal, é a grande consequência, é a imensa consequência dessa primeira grande, tremenda e gravosa consequência kármica.
se há mal no mundo, isso é o resultado kármico de um ato livremente querido por uma coletividade de seres. Isso traz, portanto, a ilusão, traz a ignorância, traz a limitação, traz tudo o que decorre dessas coisas e traz também o sofrimento, a dor. Mas esse sofrimento e essa dor é ainda uma sombra da luz. Certo? Reparem, sendo a inversão de algo que em si mesmo é real, tem nisso ainda essa descida imanente do próprio ser, da própria divindade. A dor é a reversão da plenitude inicial. E porquê? Ela tem uma função relevante no próprio processo de retorno. O karma pode ser positivo ou negativo. Pode nos trazer venturas ou desventuras. Pode nos propiciar condições que melhor estimulem positivamente, digamos assim, os nossos propósitos evolutivos, ou podem nos criar dificuldades. Mas ainda quando nos cria dificuldades, ainda quando nos açoita com a dor, ainda quando nos impõe condições especialmente duras, isso tem um efeito que, em última instância, é benéfico. Porque é a consciência da limitação, é o sofrimento e a dor, como todos sabemos, que em tantas circunstâncias nos levam a acordar, a adquirir mais sensibilidade, a ganhar mais consciência, a estarmos mais atentos aos outros, a tentarmos perceber, por exemplo, porque é que há dor e sofrimento no universo. Quando tantas vezes, em circunstâncias aparentemente facilitadoras, nós mantemos-nos na ilusão dessa facilidade. Dessa facilidade aparente que nos pode dar uma alegria também aparente, feita do lírio ilusório das coisas externas, das coisas que, de outra forma, se compreendem mais visivelmente, que são contingentes e impermanentes, mas, como todos sabemos, quando tudo nos parece correr bem, e nomeadamente logo numa idade relativamente jovem, o indivíduo pode-se tornar insensível, pode-se tornar tirânico, pode-se tornar indiferente aos outros, porque não percebe que aquele que está a errar, que aquele que está numa posição mais fraca, que aquele que não tem tido sucesso, que aquele que pode até praticar atos aparentemente mais condenáveis, na verdade, falo em função das circunstâncias difíceis que o envolvem e que são distintas das circunstâncias daquele ou daqueles a quem a vida tem sido fácil. Portanto, o karma, segundo a versão ubaldiana, é sempre o nosso aliado. Como nossos aliados são sempre todas as leis que regem o universo. E a lei do karma, como lei de causa e efeito, é uma das leis fundamentalmente estruturantes do cosmos. Facilita-nos, ou melhor, auxilia-nos, ou facilitamos as circunstâncias e, digamos, levando-nos a aproveitar a embalagem, certo? Ou criamos a dor mais aguda que nos convida, vamos talvez dizer assim, a mudar de vida.
Não sei se este exemplo ficou muito claro, mas vou tentar ilustrá-lo de uma forma que seja, espero eu, mais compreensível. Há dois ditados populares de sentido aparentemente oposto. Não é? Há aquele ditado que diz: a quem tem sorte, Deus lhe junta a lenha. Acho que é mais ou menos assim. Não é? E depois há um irónico, que é: fia-te na Virgem e não corras, não é? Não fiques lá a esperar sortes, não é? Porque senão... Não é? Há até aquela anedota do indivíduo que, já agora, vai a correr, eu já devo ter contado aqui isto, que vai a correr no campo e cai dentro de um grande buraco, não é? E não consegue sair lá e pensa a rezar a Deus para o ajudar, para o tirar ali de qualquer forma, porque senão ele vai ali ficar o resto dos dias a morrer à fome e à sede, e vem um touro e dá-lhe uma marrada e ele salta violentamente cá fora, e ele, depois disso, agradece aos céus e diz: mas já agora evitava do auxílio ser desta forma tão característica, tão forte. Bah. E depois há aquele ditado que é: ajuda-te para ser ajudado. Não é? Portanto, ora bem, se nós estamos a juntar bem a lenha, certo? E obviamente este exemplo da lenha é apenas uma atividade física e algum tipo de método mental, digamos assim, mas enfim, muito à superfície. Mas isto é uma imagem e, portanto, imaginemos que nesse, entre aspas, juntar a lenha, há outros ingredientes. Há questões éticas, é preciso uma compreensão do modo de juntar a lenha. Há muitas lenhas, alguma para nos aquecer, outra para nos queimar, etc. E, portanto, se nós, neste sentido amplo, estamos a juntar bem a lenha, é normal que as circunstâncias nos favoreçam. Não é? Justamente como prémio e para dar a embalagem a essa boa intenção e esse bem-fazer que nos está a caracterizar. Mas se nós não estamos a juntar a lenha de todo, ou estamos a usar um método totalmente desadequado, em termos mentais, em termos físicos, em termos morais, para juntar a nossa lenha, então, do ponto de vista da economia evolutiva, é melhor surgir o grande problema ou a grande dor, para que nós paremos e mudemos de vida. Nos dediquemos efetivamente a juntar a lenha. Ou façamos uma revisão séria, crítica, mais no sentido até de crise, não é? Uma revisão importante do método pelo qual estávamos a juntar a lenha e que não era o bom método. Bom, e outro aspecto ainda. Estou a ser muito chato, não? Estou-me a fazer entender. Nós podemos dizer que na fase evolutiva, ou no sistema ubaudiano, na fase de retorno ou reconstrução do sistema, ou se quisermos de outra forma, de dissolução do antissistema, da alucinação, da ilusão antissistémica, nós seguimos este ciclo. Ignorância, experiência, conhecimento. Se calhar não está a ver nada, mas como não são muitas frases, ignorância, progredindo de experiência, progredindo de conhecimento. Uma nota. Não é que ele diga isto exatamente de modo explícito, mas está implícito, e creio que não é de maneira nenhuma abusiva, antes pelo contrário, dizer isto. A queda, o processo da queda, de uma queda que depende de uma decisão, de uma ação, de uma escolha, mas que depois
esse desagregar de dimensões, de níveis ontológicos, é prolongado no tempo, decorre, segue o ciclo inverso. Nós tínhamos o conhecimento, mas quisemos a experiência da vida objetiva, da vida separada, do sublinhar da natureza egocêntrica. E isso trouxe-nos até à ignorância. E depois há o longo processo de recuperação, de reintegração. Isto, para mim, é muito particularmente curioso. Este processo é imenso. É um processo de vidas e vidas. Desde o ponto, segundo o Baldi, até onde o ser caiu, até ao ponto original. E, portanto, passa por muitas formas existenciais e, nomeadamente, por muitos assim chamados reinos da natureza. E continua ainda além da etapa humana. Esta noção evolutiva é muito enfatizada na sua positividade, digamos assim, em Ubaldi. Não temos aqui, e temos aqui muito, é curioso já agora, do que porventura de bom possa ter a tradição ocidental. Expliquemos. O ciclo encarnativo, a roda das encarnações, o samsara, etc., para as filosofias religiosas e espirituais do Oriente, particularmente da Índia, é uma condenação. É uma grande maçada. É vista praticamente apenas como causa de dores, de limitações, de insatisfações, de enganos, etc. E, portanto, é visto como uma coisa negativa, de que a única coisa verdadeiramente importante a retirar é sair dali. Não é? Chegando a moksha, ou ao nirvana, ou a qualquer coisa que seja, digamos, o sair de, o livrar-nos da existência fenomenal, da existência condicionada. Mas, por exemplo, isso já acontece também na teosofia, já acontece nos filósofos helénicos que falaram de vidas sucessivas, embora aí uma versão mitigada, e aparece no sistema ubaldiano. Ele, em vez de procurar um moksha ou um nirvana ou o fim das encarnações, consideradas como um mal em si mesmo, vê nisso sucessivas oportunidades evolutivas e, o que agora me importa realçar, um processo imenso de aquisição sempre de maiores qualidades. Certo? Um processo nunca acabado, até onde a nossa compreensão pode alcançar. Certo? Digo eu, para um animal, em alguns aspectos, o ser humano tem qualquer coisa de divino. Não é? Pelo menos quando, enfim, não entra a sua parte, mas... Bem, mas da mesma forma como há uma distância não compreensível, digamos assim. Vamos lá ver, vamos imaginar. Deixa cá ver se encontro um animal que... Enquanto que uma vaca pode olhar para nós como algo acima da qual dificilmente ela pode conceber alguma coisa. Não é? Nós damos-lhe comida, às vezes. Nós o comovemos com maquinetas, essas coisas todas. Nós temos estratégias que não têm, etc.
Do mesmo modo, há patamares acima do nosso nível de que nós nem sequer fazemos ideia. E podemos considerar como um topo de perfeição um grande mestre que, no entanto, pode ser discípulo de mestres sucessivamente mais elevados. Não sei se me expliquei bem nisto. Se calhar o parênteses que fiz não foi dos mais felizes. Ou seja, o processo evolutivo é algo de que nós não conseguimos ver as fronteiras, nem num sentido nem no outro. Perde-se nos dois lados, digamos assim, do infinito. E ele exalta isso, certo? Ou seja, nós podemos chegar a um topo relativo da perfeição humana, mas há sempre outros e outros patamares. E esses patamares serão patamares gloriosos, serão patamares de plenitude espiritual cada vez mais elevada. E se é verdade que na etapa humana nós temos tantas vezes a vontade normal, lógica, de sair de, certo? Passada esta fase intermédia, esta fase em que somos uma ponte sobre o abismo, então o ciclo da experimentação perde essas características dolorosas para ser um processo consciente e de gozo na aquisição, no acesso a níveis de ser, a níveis de consciência sempre mais elevados. Portanto, reparem, a maneira como o Baldi vê a reencarnação e também o karma não é um sistema ou não é uma forma superficial e cindida no tempo. Ele coloca cada existência, ele coloca cada circunstância kármica como um dos elos de uma imensa cadeia. Não se trata, portanto, de termos um karma agradável. Não se trata de irmos para o céu, para um céu eterno. Não se trata de termos, desculpem a repetição, um karma favorável nesta ou nas próximas existências. Não se trata de, e está aqui a arder, e portanto eu quero sair aqui deste fogo e desta atrapalhada que é a roda encarnativa. Mas ele vê isto de um ponto de vista global e de um ponto de vista de conquista, de ilimitada, de infinita criatividade, de infinita evolução. Ora bem, o modo como essa evolução se processa é referido em diferentes reinos da natureza e em diferentes níveis de consciência. Embora depois seja mais especificamente tratado, como é normal, na etapa humana. Bem, mas ele mostra como, embora nós julguemos que não há evolução no reino mineral, essa evolução existe. Porque, afirma, e bem, não há nenhuma partícula de matéria em que o espírito e a vida não estejam presentes, mesmo que de forma muito adormecida. E mostra a progressão através, por exemplo, dos elementos químicos da tabela periódica, desde os elementos de menor peso atómico até aos de maior peso atómico, fala na radioatividade como o termo final do que ele chama fase matéria e a passagem, a primeira manifestação da fase energia. Lembram-se daquela triunidade, não é? Espírito, energia, matéria. No reino vegetal, temos características que não encontramos no reino animal. No reino mineral, peço desculpa. Não é?
temos o crescimento, temos a vitalidade mais manifesta, temos uma capacidade notável que é de uma forma mutilada se poder regenerar. Não é? Temos as funções vitais, clorofila, por exemplo, muito peculiares do reino vegetal. Temos, por exemplo, a efusão do perfume que não se encontra praticamente no reino mineral, etc, etc. No reino vegetal, as experiências já são diferentes. Há a capacidade de movimento da forma, que praticamente inexiste no reino animal. Há isso que praticamente inexiste no vegetal, obrigado. E há o começo da sensibilidade nervosa, a organização de sistemas nervosos e até a existência de cérebros. Certo? E depois há níveis psíquicos já muito mais definidos do que os apenas germinais que existem no reino vegetal. Os animais, progressivamente, vão tendo a experiência da felicidade ou da dor, por exemplo, e várias outras gamas psicológicas, a fidelidade, a rebeldia, etc., que não encontramos visíveis no reino vegetal. Bom, e o ser humano acrescenta novas características, uma noção diferente de autoconsciência, de individualidade, de capacidade de abstração, etc, etc. Bom, mas, percorrendo estes vários níveis, e muito particularmente no reino humano, ele afirma o seguinte, e que é muito relevante e, quanto a mim, muitíssimo correto e verdadeiro. A aprendizagem faz-se em larga medida pela repetição. E por isso também temos que voltar tantas vezes. E por isso também o karma permeia a repetição daquilo que é virtuoso e castiga, entre aspas, a repetição daquilo que é vicioso ou as falhas na repetição daquilo que é virtuoso. E aquilo que repetimos e que tem a sua função na economia da vida, tem a sua função útil no percurso evolutivo, vai passando para a nossa zona do subconsciente. Ele diz, a especialização da vida permite que cada entidade possa estar apenas polarizada, de modo consciente, numa determinada faixa evolutiva. Certo? Quando percorremos essa faixa, aquilo que é importante ali adquirirmos passa para a zona do subconsciente, para a zona do automatismo, para a zona, na etapa humana, dos instintos. E, portanto, nós podemos passar a estar concentrados noutras coisas, certo? Nas quais vamos experimentando, primeiro de forma muito cambaleante, muito às cegas, muito tateante, para depois normalizarmos, para depois repetirmos, consolidarmos, e então isso passa para nova zona abaixo do arco normal da nossa consciência. E nós passamos a estar focalizados numa outra faixa superior. Certo? Sim, não, desculpe, isso é explicável pelo Pedro agora. Exatamente. É semelhante, mas ele apresenta isto de uma forma, digamos, talvez mais definida, põe mais ênfase nisto do que a teosofia, embora de uma forma talvez não tão insistente, isto também está subjacente e está corretíssimo à luz da teosofia. Bom, e ele fala aqui, portanto, como também fala a Sra. Blavatsky, de dois tipos de memória. E responde, aliás, nós não vamos ter muito tempo a entrar na sua argumentação mais concreta a favor
da reencarnação e a resposta a argumentos contra. Mas todos sabemos que um dos argumentos que se põe habitualmente quanto à encarnação, quanto à ideia não é da encarnação, é da reencarnação, é esta. Isto deve ser treta, porque eu não me lembro de nenhumas encarnações anteriores. E, portanto, que utilidade é que teve, mesmo que fosse verdade? Bem, isto confunde dois tipos de aprendizagens e dois tipos de memórias. A verdadeira aprendizagem que fazemos noutras encarnações fica como produto adquirido numa memória mais profunda, mais distante da superfície. Certo? E traduz-se não só nos automatismos instintivos, quer dizer muita coisa ao mesmo tempo, não é uma boa conselheira, como nas tendências, nas capacidades, ou na ausência dessas tendências e capacidades em cada nova vida. Ou seja, eu não me lembro porque é que eu sou burro, mas houve circunstâncias, houve atos e omissões nas vidas anteriores que me dá este saldo e que está presente. Eu sou burro, eu sou mau, eu sou indolente. E outra pessoa não se lembra das características, das circunstâncias, das memórias concretas. Nem isso interessaria, porque era uma complexidade excessiva. Traria provavelmente muitas lembranças desagradáveis, uma complexidade tremenda. Se as memórias desagradáveis e a complexidade de uma vida já são tantas vezes uma grande sobrecarga para nós, imaginemos centenas e centenas de vidas. E, portanto, eu não sei como é que aprendi a ter mais compreensão, mas tenho. E nasço mais inteligente do que outros. Eu não sei como é que desenvolvi a minha bondade, mas eu sou naturalmente mais bondoso, sou naturalmente mais solícito, sou naturalmente mais sensível. Certo? Eu não sei como é que aprendi a andar, mas sei andar, isto agora numa vida. Eu não sei como é que aprendi a comer, mas sei comer, às vezes mal, não é? Como parece, não é bom. Etc, etc. Nenhum de nós aqui, eu estou-me a repetir aqui uma coisa que já disse muitas vezes, mas nenhum de nós aqui, em princípio, se lembra como é que aprendeu a andar. Certo? É isso o argumento para dizer que não houve tal aprendizagem? Não é argumento. O facto é que nós aprendemos a andar. E pode ser, então não interessa nada eu lembrar-me. Então, se eu não me lembro como é que aprendi a andar, está tudo posto em causa. Não. Eu não me lembro, mas eu sei andar. Ora bem, isto é um dos argumentos, já agora, que quando chega a essa fase de trocar mais por miúdos, o Pietro Baldi apresenta na sua obra, e particularmente naquele livro, Problemas Atuais. Ele desenvolve isso em vários capítulos, faz uma digressão pela psicanálise, faz outra digressão pelo livro tibetano dos mortos, etc. E mais outras digressões. E apresenta uma série de argumentos a favor da encarnação. Alguns desses argumentos já aqui apresentamos e relembremos o que ele põe antes de todos e que eu também valoro mais altamente do que qualquer outro argumento em particular, que é a lógica de um sistema perfeitíssimo, magnificamente concatenado e onde não há hiatos, onde não há saltos, onde não é preciso apelo a fés ou a outra coisa qualquer para preencher essa visão integral. Agora bem, alguns dos argumentos que ele usa são argumentos que são importantes face àqueles que têm uma visão religiosa da vida, mas uma visão teísta. Certo? De um Deus pessoal, criador e governador moral do mundo. Estes argumentos são muito importantes nesta frente,
Mas, evidentemente, nada dizem a um indivíduo que nega a existência da divindade ou de qualquer tipo de espiritualidade que não seja uma secreção da matéria, e também, de certa forma, não tem muito sentido no caso do panteísmo. Mas são estes argumentos que todos conhecem, hoje em dia, infelizmente, todos conhecem. Se Deus é bom, como é que pode permitir que haja o mal? Ele responde isso com a teoria da queda. Como é que pode permitir que alguns vão eternamente para o inferno? Não há tal, porque há sempre oportunidades. Então Deus punha um limite ao progresso? Não põe, porque o progresso é ilimitado através de incontáveis vidas cíclicas. Como é que uma vida relativa, uma causa relativa, podia ter um efeito infinito e absoluto, quer fosse um céu ou um inferno permanente? Não, porque não é permanente, há sempre novos ciclos, etc. Bom, põe argumentos que são importantes num esquema monista ou panteísta como o seu. Nada se perde da experimentação. As lições, as experiências, as circunstâncias tantas de uma vida, ou provavelmente, neste caso, muitas vidas, as aprendizagens, as lições não se perdem, certo? Ficam armazenadas, embora não no nosso arco da consciência normal, quando estamos encarnados. E depois tem argumentos. Há vários outros, eu não posso aqui repetir todos, eu olho já com aflição para o passar do tempo. Que são mais importantes face a uma postura, digamos, agnóstica. Ou seja, aqueles que não têm nenhuma predisposição de tipo espiritual, religioso, mas eventualmente estejam abertos a ponderar visões que não necessariamente as do senso comum ou até as da ciência. Ele diz, por exemplo, não há nenhum mecanismo biológico, não há nenhum mecanismo hereditário que explique as diferenças de caráter. As tendências quase inelutáveis que nós temos e que tantas vezes driblam até os nossos propósitos mais aparentes. As circunstâncias, os caráteres, as naturezas diferentes de dois gêmeos, mesmo aquele caso extremo em que surgiram da fecundação do mesmo espermatozoide. Usa também este argumento muito curioso. A escolha genética, nomeadamente nos seus aspectos mais pormenorizados, é extremamente requintada. Agora bem, ele diz o seguinte: essa escolha, ou melhor, essa escolha, essa seleção, não teria sentido se fosse para aí se manifestar uma consciência que nunca tivesse tido nenhuma relação com a existência material. Certo? Porque houve já muitas relações com a existência material, é que se pode refinar, é que se pode especializar essa escolha genética. Mas, atenção, isto agora é um parênteses um bocadinho, parece que sai de repente do assunto. Não nos esqueçamos, contudo, que o conceito de reencarnação, especialmente na Teosofia, mas também em Pietro Baldi, não nos esqueçamos disto, por favor, não é apenas necessariamente a encarnação em corpo físico. Certo? É a encarnação no sentido de reincorporação, ou talvez melhor, de existência dual. E ele desencarna fisicamente.
Vou para outro plano, onde há forma. E eu continuo a estar encarnado. Não estou fisicamente encarnado, mas estou involucrado. E estou condicionado. E estou numa existência dual. Há mundos, até na nossa cadeia planetária de globos, à luz da teosofia, em que não existe a contraparte física. Mas nós estamos encarnados. Porque temos uma forma, porque temos algo que nos restringe, que se nos opõe, que é o não eu. Certo? E, portanto, estamos encarnados. E eu estou no Devachan, o famoso Devachan da teosofia. Eu estou desencarnado relativamente ao nível físico, mas estou encarnado ali. Eu estou nas circunstâncias, na concha, no molde, na forma daquele mundo. Daquele tipo e não outro de existência. Fiz-me entender nisso? Pode haver mundos sumptuosos, magníficos, deslumbrantes, ultraleves. Mas se estivermos encarnados, mas se estivermos a habitar naquele mundo, rodeados por forma, a atuar na forma, a relacionar-nos com o que nos contrasta, nós estamos encarnados. Certo? Coisa diferente de estarmos fisicamente encarnados. Fiz-me entender nisto? Certo? É claro que a expressão encarnação, tendo ali a matriz carne, faz-nos pensar em carne física. Certo? Por isso, se calhar, reincorporação seria um termo mais adequado. Mas, enfim, generalizou-se este e, pois seja, desde que entendamos o significado subjacente. Certo? Bom, eu não me vou alargar nesta questão da argumentação. Como disse, ela perpassa em toda a sua obra e pode ser encontrada particularmente, mais ou menos na segunda metade do tal livro, Problemas Atuais. Vou, sim, retomar esta questão da psicologia evolutiva. Como vimos já, mas relembremos agora, ele fala de 4 níveis de consciência. Isso está exposto, por exemplo, no livro Ascese Mística. Mas também é referido em outros livros, no Sistema, na Queda e Salvação, etc. Primeira, a consciência sensorial, meramente à flor da pele, que responde apenas a atiçamentos, desculpem a expressão, acenos e negaças do exterior. Certo? Sob a forma de apetites, de desejos, da defesa e do ataque. Certo? Essa é a fase animal, do homem animal também. Que somos nós em tantos aspectos. Depois, isto no fundo é o nível cama da teosofia. Depois temos o nível que na teosofia é o da mente inferior, do manas inferior, que é a consciência analítica. Certo? O tipo de mentalidade que vê as coisas no seu pormenor, mas não tem a noção de conjunto. É incapaz de síntese. É incapaz da concepção global. É incapaz de concatenar os diferentes aspectos. E é incapaz de penetrar no âmago das coisas, vê apenas a superfície e, de acordo com a superfície, formula os seus juízos, as suas convicções e as suas predisposições. Depois, a fase intuitiva, que é o que na teosofia se chama budimanas. Que é a capacidade de fazer síntese,
de ver as coisas, as situações, os fenómenos, os outros seres, na sua totalidade e na sua interioridade, por penetração de consciência, por penetração de amor, por transmudação no outro, naquilo que se quer conhecer, de que se quer tomar consciência. Isto é um processo de unificação. E temos depois a etapa, que seria de Buddhi-Atman, Atman Buddhi, na Teosofia, que é aquele que chama do amor unitário, que é uma vivência de unidade. É a sensibilidade à palpitação do todo. É a indistinção relativamente a tudo e a todos. Isto leva a que no livro A Grande Síntese, de que vamos ler um excerto, e em outros livros, lembro, por exemplo, do sistema da evolução e Evangelho, da Grande Batalha, ele fala de 3 tipos humanos, ou como designa muito curiosamente, como 3 biotipos. 3 tipos correspondentes a 3 fases evolutivas da vida. O ser humano primitivo, atenção, em termos interiores, em termos psicomentais, não é primitivos por serem de raças antigas ou outra coisa qualquer. O ser humano mais mental, mais racional, mas numa racionalidade rasteira e mais confinada ao imediatismo. E, finalmente, um tipo supra-humano, super-homem, como ele se chama às vezes, de ser humano espiritualizado e que começa a utilizar a mentalidade superior e a intuição. Mesmo se, faço aqui uma alusão ao princípio da próxima aula, isso vai implicar um choque, quer com a natureza da forma que ele tem disponível, por via hereditária, quer com as características, as expectativas e as reações do mundo que o rodeia. Passa a haver um desnível desse ser humano muito espiritualizado relativamente à mentalidade comum. Há uma tendência a uma certa rejeição mútua, na verdade, e há uma desproporção entre a consciência dentro da forma e os mecanismos, nomeadamente físicos, limitados de podermos dispor. Começa o indivíduo a não caber em si mesmo, se por esse si mesmo se entender a forma corporal onde está involucrada e que é sujeita a um tratamento, a choques, a descargas extremamente poderosas para o que estava habituado. Ora bem, uma síntese destes 3 tipos humanos pode ser encontrada
Eu ia dizer as páginas, mas não interessa, porque esta é uma página de uma edição, entre outras, e nem sequer é que circula. Mas vale a pena referir que pode ser encontrada em vários sítios, mas mais definidamente, é aqui que vou ler, no capítulo 78 do livro A Grande Síntese. Capítulo 78. De que talvez, eventualmente, é rebarbativo dizer eventualmente, eu mando cópias junto com outras coisas durante esta próxima semana ou na outra, enfim, logo que me for possível. Diz ele, a minha concepção implica uma ética progressiva. Apresenta-vos, pois, como tipo ideal, o tipo super-homem, cada vez mais perfeito. É uma concepção aristocrática e dinâmica, antípoda da vossa, que leva a tipo ideal a mediocridade do maior número. A psicologia comum não pode dar senão a codificação dos instintos atrasados da animalidade. E levar o modelo à mediocridade, tão somente porque ela se imponha por força do número, e não pelo valor, significa erigir um monumento à inferioridade. O individualismo, ao contrário, apesar de emergente do fundo escuro da matéria, é necessário, sempre que lute por se elevar, pois esta é a lei da vida e a ascensão coletiva não pode ser senão o resultado de todas as ascensões individuais. O emergir para a estrada do bem a partir do mar da mediocridade. Cuide-se, pois, de enquadrar as massas, a fim de que os poderes diretivos possam melhor impor o trabalho da evolução. Mas não sejam elas elevadas a tipo, nem o número suplante o valor. Lá em cima, altaneira e distante, está a luz dos espíritos gigantes que hão superado e submetido ao espírito as forças biológicas. Deles estão repletos os séculos e cada um encontrará neles o tipo que representa o aperfeiçoamento das suas próprias qualidades. O sensitivo achará no poeta e no santo o gênio da arte ou da fé. O volitivo achá-lo-á no herói, no pensador e no cientista, o gênio da racionalidade e da intuição. Cada tipo levou para o alto a chama da vontade, ou da mente, ou do coração. Aperfeiçoou um lado da natureza humana. Cada tipo é um pioneiro que vos indica as sendas da evolução. Já agora, muito curiosamente, estes três tipos, volitivo, mental e que ele chama do coração, têm uma analogia com a tripartição dos raios. Não é? O tipo dinâmico, volitivo, primeiro e sétimo raio. O tipo afetivo e estético também, segundo, quarto e sexto raio. E o tipo mental, terceiro e quinto raio. Mas o tipo humano comum se move em outros níveis. O mais baixo vive e aprecia viver somente no nível vegetativo. Move-se num campo físico em que a ideação é concreta, quase muscular. Para ele, o mundo sensório é a realidade toda e nenhuma abstração ou conceito sintética supera. Dominam os instintos primordiais, fome e amor, e a satisfação deles é a única necessidade, alegria e aspiração. Psiquismo rudimentar, que se exercita apenas no campo passional de atrações e repulsões violentas e primitivas. Qualquer superamento é relegado ao inconcebível. Uma treva envolve quase toda a consciência. É o selvagem, e nos países civilizados, o homem das classes inferiores, onde é que ele renasce por seu peso específico. Mas a civilização criou um tipo mais elevado, de psiquismo mais desperto, que chega até à racionalidade. A explosão das paixões é controlada, pelo menos aparentemente.
Os instintos primordiais, ainda que se conservem os mesmos, se complicam e revestem de um trabalho reflexo de controle. Apuram-se, tornando-se mais nervosos e psíquicos. Adora-se a riqueza até cultuá-la. Impera a ambição, que incita à luta, e esta se faz cada vez mais nervosa e astuciosa e supera os limites do indispensável. A realidade, conquanto sensória ainda, enriquece. A zona do concebível dilata-se um pouco, mas tem sempre no exterior dos fenómenos e é impotente em face de uma síntese substancial. Os princípios gerais são repetidos, não sentidos. Há uma incapacidade de consciência para tudo o que excede o interesse do eu, que é a sua suprema exigência. O altruísmo não se expande além do círculo familiar. Este é o homem moderno civilizado, educado, envernizado pelos reclames culturais, voluntarioso, dinâmico, sem escrúpulos, egoísta, habituado a mentir, vazio de qualquer convicção e aspiração substancial. A sua impotência intuitiva e sintética, ele denomina razão, objetividade e ciência, que vê apenas como meio utilitário. Mas há um tipo ainda mais elevado de homem, dificilmente reconhecível pelo exterior, por quem não tenha chegado a um nível idêntico. É muitas vezes um solitário ou um mártir cuja grandeza não é reconhecida senão depois da sua morte. E isso é natural. Só o que é medíocre pode ser compreendido pronto e aclamado pela maioria medíocre. Glória fácil e rápida significa pouco valor. Nesse tipo, o concebível se dilatou até à síntese máxima. A consciência alcançou a dimensão superior da intuição. Ele está demasiadamente distanciado da média, porque já viu e compreendeu as altas finalidades da vida e não pode passar pela Terra senão em missão, amando e beneficiando. É quase sempre uma figura apagada e desprezada no mundo, mas o seu gesto estreita tudo quanto foi criado. Já venceu os instintos da animalidade ou luta por vencê-los. Não tem inimigos sobre a terra, são as inferiores leis biológicas que procura subjugar. Aceita a dor e faz sua a dor do mundo. Sabe e sente tudo quando para os seus semelhantes se perde no inconcebível. Os seus triunfos são demasiado vastos e longínquos para serem notados, porque ele se move no pensamento e na ação, aderente-se à substância das coisas, em harmonia com o infinito. Este é o tipo da super-humanidade do porvir, na qual a animalidade feroz estará vencida e o espírito será triunfante. E depois continua. Estas gradações não são absolutas, nem como nível, nem como tipo, e cada um oscila entre uma e a outra, etc. E, portanto, termino com esta caracterização, renuncio a alargar mais na questão do embate no mundo, já subjacente em algumas coisas que disse, mas que não se justifica começarmos quando devemos estar a terminar e quando quer deixar um espaço para os outros presentes que não eu. Alguma coisa? Esta escolha genética que ele fala de ser requintado tem a ver com a necessidade dos seres então retomarem no ponto em que estavam. Sim, de de acordo com as necessidades evolutivas. Exato. Não é? E com a própria definição que adquiriu. Exato. E que, já agora, ele enquadra na descrição do processo reencarnativo, também aqui em afinidade com a teosofia, como uma progressiva aproximação, no fundo, aproximação vibratória, com o nível físico. Não é? Há uma aproximação a partir do momento da concepção
quer na formação inicial do feto, quer depois no acompanhamento e direção do seu desenvolvimento e depois no seu adentramento progressivo dentro dessa forma. E, portanto, isto em afinidade com a teosofia, também dizendo o seguinte, também aqui de modo afim. Isso é feito diretamente e conscientemente pela própria entidade que vai encarnar, ou quando ela não tem essa maturidade, é feito por outros seres de acordo com as leis da vida. Não é? Quando o indivíduo é muito evoluído, ele praticamente escolhe tudo, todas as circunstâncias da nova existência, porque é adulto espiritualmente, para se lhe confiar, para a vida lhe poder confiar essa responsabilidade. Quando não é, tem menos autonomia no seu próprio interesse. Como é no próprio interesse das crianças não terem autonomia enquanto não tiverem a capacidade para se guiar nos diferentes setores. Mas eu acho que somos isto tudo, a maior parte das pessoas são isto tudo ao mesmo tempo. São os três tipos ao mesmo tempo, em momentos diferentes, em horas diferentes, em situações diferentes. Isso é o que eu acho. Corresponde exatamente àquilo que a neurociência neste momento estuda, e tem estudado, os três tipos cerebrais. E há momentos em que eu posso estar aqui no reptiliano, mas também há momentos em que poderei estar aqui no córtex pré-frontal. A maior parte do tempo estarei aqui, mas isto é o que eu acho, ou o que eu sinto. Mas há pessoas que estão predominantemente num ou noutro, e há pessoas que até podem quase nunca. Vamos lá ver. Nós, quando nos aproximamos de um lado extremo, seja no sentido quer noutro, temos menos capacidade de envolver esses três níveis. Agora, numa posição que não seja extrema, nós evidentemente temos algo de todos esses três níveis. Agora, as proporções e a continuidade maior ou menor, a polarização menor ou maior numa ou noutra, podem depender. Sim. Dito de uma forma mais cruenta, há pessoas que são sempre umas festinhas e às vezes são boas, e há pessoas que são sempre boas e às vezes são umas festinhas. Sempre gente maravilhosa que de repente faz o disparate do tamanho do monstro. Exato. Mas há esta luz, uma deslocação de maior polarização sucessivamente num ou noutro dos níveis. Ou seja, é como um sistema de pesos. Vai pesando mais de um lado, menos do outro, etc. Bem, então, até breve.